é um dos piores municípios em termos de distribuição de água. A gente perde mais de 40% da nossa água, pessoal. Vocês estão vendo? A gente tem que cuidar da nossa casa, não estamos fazendo esse papel. De novo, São Roque tem um dos piores índices dentro dessa bacia no que se refere à distribuição de água. 30% da população não tem acesso à água. Mais de 50% da população sem tratamento de esgoto. Resultado, os nossos recursos hídricos estão contaminados. O que a Sabesp está fazendo? O que a Prefeitura está fazendo em relação a isso junto à Sabesp? Quero saber. Carga poluidora. Olha São Roque, pessoal. Um dos piores municípios em termos de carga poluidora da região do Médio Tietê. Está tudo contaminado. E aí, quer expandir o urbano. Saca? Cheguei aqui na estação Mailasc. Túnel de Pinheirinho, 1875, viu, Raquel? Aqui a gente tem um patrimônio histórico da Sorocabana, Estrada de Ferro Sorocabana. Esse túnel tem 160 metros de extensão e a gente está propondo um parque ligando esse túnel até a Escola do Tibério, tem na estação Mailasc como centro. Vocês estão vendo, aqui a gente estava com os alunos, a gente faz algumas incursões no território. Estão vendo essa água aqui? É esgoto. Esgoto, correndo. E aqui é um divisor de águas. Esse túnel Pinheirinhos, quer ver? Perdão, é aqui. Esse túnel Pinheirinhos, ele está aqui, nessa região. Aqui é Mailasc, aqui está a estação Mailasc, aqui está Raposo Tavares, aqui está a MF Tibério, e a gente propôs um parque. Por quê? Está abandonado. É uma estrada de ferro abandonada. Nós estamos lá há 22 anos, plantando árvore, cuidando do lugar, fazendo horta comunitária, desenvolvendo atividades de bordado, de capoeira, de leitura. Nós estamos ocupando o território. E a gente fez uma enorme mobilização com a comunidade, junto com a USP, viu, Nabil? O coordenador desse projeto é o Luiz Antônio Jorge, da FAO, junto com a Associação Jaguatibaia, junto com todas as escolas públicas locais. Nós mobilizamos mais de 5 mil alunos. Os alunos desenharam o que eles queriam. As idosas do CRAS Mailasc, o Centro de Referência de Assistência Social, elas disseram o que elas queriam para aquele lugar. E aí a população decidiu criar um parque. E um dos temas que apareceu foi a água. Muita gente querendo a água, lagoa, espelho d'água, enfim, brincar com a água. E o interessante é que esse local aqui, eu estou finalizando, não sei como é que está meu tempo, 1 minuto, estou no tempo. Esse trecho aqui, a ferrovia se aproveitou da calha de um rio, é um braço do Aracaí. Então tudo aqui embaixo corre um rio, que foi canalizado em 1870 para a construção da Estrada de Ferro Sorocabana. Por isso quando chove em Mailasc, quando chove muito, e estão querendo expandir Mailasc, hein? A expansão de Mailasc é um absurdo completo, querem chegar até a Margarida Corte, uma expansão assim que não se sustenta. Por quê? Porque o centro de Mailasc é composto por escolas. As escolas de Mailasc, a MF Tibério, a creche, estão em cima do rio. Então, quando chove, são as escolas que são fechadas, tudo é destruído, biblioteca, imagina com a expansão urbana. Então, a gente está propondo um parque, o Parque dos Trilhos nessa região. E nós estamos desde a primeira audiência pública. Desde a primeira audiência pública nós estamos cobrando esse parque. Tem parque no plano diretor previsto, mas o Parque dos Trilhos da comunidade de Mailasc, que existe há 22 anos, não está lá e não foi contemplada. E nós estamos brigando por isso. Aqui eu quero dar um exemplo sobre essas paisagens rurais. Estou fechando, Bob, juro. Da Raquel Neri. Aqui, olha só, com a Carlos Leitão, uma região próxima ao Roteiro do Vinho. Esse dado aqui é de 2002. Estão vendo aqui a área rural? Uma incorporadora comprou porque em 2006 transformaram em interesse turístico e permitiram o desmembramento de lotes. O que aconteceu com essa área? Botaram fogo. Esse é o interesse turístico? Acabou a floresta dessa região. E agora, com a revisão, não é novo, o Efraim tem razão, com a revisão da proposta do plano diretor, são lotes de 360 metros quadrados que vão ser permitidos nessa região. Aqui outro exemplo. Você passa pelas vinhas, pela Rota do Vinho,
tem um container vendendo loteamentos. Aí eu fui lá esse fim de semana, falei, opa, vou lá falar no IF, deixa eu ver o que está acontecendo, não é? Aí fui lá, bati na porta, é um residencial, tá vendo? Essa região em 2014 virou interesse turístico, tá vendo a floresta? O que vai virar isso daqui? Olha aqui, pessoal, tá no site lá deles. Eles vão fazer 27 casas de 150 metros quadrados, condomínio de casas. Sabe quanto vai custar cada casa? R$850 mil. Vocês estão entendendo? Que é essa pressão da especulação imobiliária que está chegando até nós. Eu vou fechar com essa resolução aqui. Isso daqui, resolução 2505 do Conselho Nacional de Cidades. Eu vou fechar aqui com um apelo à Prefeitura, um apelo à Câmara dos Vereadores. Aqui diz o seguinte: a coordenação do processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser compartilhada por meio da efetiva participação do poder público e da sociedade civil em todas as etapas do processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos de tomadas de decisões. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Já abrimos aí, né, para que possa haver a plenária, né, vamos respeitar a fala da Ildeia, né, nossa colega, e fecha aí com uma dimensão também regional, né, Ildeia? Então eu já passo a palavra para que a gente possa ter justamente esse tempo para dialogar, para debater, confrontar as ideias, porque esse é o papel do fórum, né, esse é o caráter do fórum, tá joia? Então, vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Depois dessa fala fica difícil, mas ela foi abrangente, foi importante, e daí justifica realmente o que a gente ouviu e tudo, porque a gente trouxe bastante luz a essa questão, né? Bom, eu sou da ADEA, eu moro em Mairinque, eu estou no Conselho Gestor da APA de Tupararanga, eu estou aqui como membro do Conselho Gestor, eu estou falando em nome do Conselho. Certo. Então, eu estou aqui enquanto membro do Conselho Gestor. Eu faço parte de uma ONG, de um Instituto Plena Cidadania, que tem na sua missão a questão dos direitos humanos, e a gente está aí nesse caminho faz 20 anos, na questão dos direitos das mulheres e direito das pessoas todas, daí a nossa militância na questão ambiental no Conselho Gestor, desde o primeiro Conselho Gestor, que foi em 2004. Bom, nós participamos no Conselho Gestor da APA de Tupararanga e também no Comitê das Bacias dos Rios Sorocaba e Tietê, enquanto no segmento da sociedade civil, porque esses conselhos, eles têm os participantes que são da sociedade civil, do Estado e dos municípios. Participamos também da construção do plano de manejo da APA de Tupararanga, e São Roque era bastante participativo naquela época. Íamos nas escolas da Vila Nova, na Brasetal, para a construção desse plano de manejo, que é uma lei estadual. O plano de manejo da APA, ele veio como uma exigência da unidade, da lei federal, que instituiu e criou as unidades de conservação. A APA de Tupararanga, a Área de Proteção Ambiental de Tupararanga, que é aquele reservatório que tem territórios em Ibiúna, Mairinque, Alumínio, Votorantim, Piedade, ele é uma área de proteção ambiental, então ele convive com todas as atividades, seja a atividade agrícola, industrial, residencial e tudo mais. Então, não é bastante restritivo.
Isso para justificar o que eu vou falar logo mais. Esse reservatório de Tupararanga, ele tem os seus contribuintes, os seus córregos, os seus ribeirões, que nascem no Alto de Cutia, que nascem na área de toda a área de Biúna, de São Roque, de Vargem Grande Paulista, de Mairinque, de Votorantim, de Alumínio, e eles contribuem para o reservatório. Bom, o tempo é curto e nós vamos nos ater ao que foi pedido para a gente para falar da questão, como isso está ligado com a questão do plano diretor de São Roque. O documento importante que a gente precisa se ater é o relatório de situação que todo ano o Comitê das Bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê elaboram. Vocês vão encontrar isso no site do Governo do Estado, no Sistema de Recursos Hídricos do Estado. Lá tem um relatório de situação. Esse relatório de situação, ele é muito importante porque lá tem todos os dados quanto à questão da qualidade da água, da quantidade de água, dos balanços hídricos que são feitos, de poluição e tudo mais. Esse relatório de situação, ele cita bastante coisa em relação ao Sorocamirim, porque o Ribeirão Sorocamirim, ele tem um caráter regional. Tudo que acontece no Sorocamirim vai afetar o abastecimento de água, não só de São Roque, mas de São Roque, de Mairinque, de Alumínio, de Votorantim e de Sorocaba. Porque esses municípios todos captam água ou no reservatório diretamente, ou num braço dele, ou no rio Sorocaba, que nasce e que está logo após o barramento lá em Votorantim. Então, dizer e grifar isso é muito importante, porque nós estamos sob os efeitos das mudanças climáticas. Quando foi feito o plano de manejo da APA, o plano de bacia do rio Sorocaba e do Médio Tietê, nós não estávamos sob o efeito das mudanças climáticas, mas a gente já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Hoje, tudo mudou. Nós não podemos ter pressa, porque nós, ao fazer a revisão do plano de bacia, ao refazer a revisão do plano de manejo, que ainda não foi feito, ao fazer a revisão dos planos diretos de todas as cidades, nós precisamos nos ater a isso. Nada é como antes. A temperatura não é mais, o clima mudou, tudo mais. Quando a gente fazia um cálculo para uma tubulação de água de uma cidade ou de uma rodovia na década de 90, a gente trabalhava com chuvas de 100 milímetros. Hoje nós temos que trabalhar com chuvas de 600, de 700, que são as chuvas que aconteceram lá no litoral do estado de São Paulo. Então, nós não podemos ter pressa. Lá no Conselho Gestor nós não temos pressa, no Comitê de Bacias a gente não tem pressa, porque a gente não tem ainda todos os dados. A questão que vai nos ajudar é o seguinte: muitos dos documentos que o professor colocou e dos documentos que estão no zoneamento ecológico e econômico do Estado de São Paulo, que acabou de sair em dezembro de 2022, tem todos os cenários possíveis sobre água, sobre temperatura, sobre o clima, sobre vegetação, cenários que não são bons até 2040. Esses materiais estão acesso a todas as prefeituras da nossa região, do estado de São Paulo. E eles precisam ser quase que uma lição de casa para todos nós, não só para quem trabalha na prefeitura, para quem está na Câmara, para todos nós, porque os cenários não são bons. E lá tem os dados que nós precisamos para poder proteger as nossas florestas e a nossa água. Dentro do Comitê de Bacias, de 2 anos para cá, o que tem sido colocado muito pelos técnicos e pelos estudiosos é o seguinte: se faltar água em cima, vai faltar água embaixo. A condição das águas subterrâneas não são boas, então muitos empreendedores, eles falam assim: não, nós vamos fazer poços artesianos. Não, já tem os documentos do zoneamento ecológico e econômico dizendo: há contaminação de águas subterrâneas, há diminuição da quantidade das águas subterrâneas. E esse é um elemento fundamental para a gente ver quando a gente vai fazer a expansão de cada atividade na nossa região.
Então, hoje, nós da sociedade civil, no Conselho Gestor, no Comitê de Bacias, nós estamos em cima de algumas questões. O alerta foi ligado. Então, nós não podemos nos comportar como há 20 anos atrás. A segurança hídrica é o parâmetro mais importante. Nós temos que garantir água. Porque lá foi colocado pelo professor a condição de São Roque, que está no relatório de situação, e daí vocês vão poder ver com bastante calma em casa, de atendimento de água nas regiões de São Roque não é boa. E, por incrível que pareça, em 30 e tantos municípios, apenas 2 ou 3 estão nessa situação, e São Roque está lá. Esse relatório de situação, ele coloca também que entre 2017 e 2021, a disponibilidade caiu muito em relação ao valor que a Unesco coloca de 1.700 metros cúbicos por habitante por ano. Já está em 1.626. Está caindo ano a ano, exatamente porque nós estamos sob efeitos das mudanças climáticas. Na página 29 desse relatório de situação, está colocado que o rio Sorocamirim, ele é um manancial de interesse regional. Está colocado lá, porque ele interessa a todas as cidades que eu mencionei. Na página 47, fala que o aumento de concentração populacional nos centros urbanos, que demandam cada vez mais água, implica na quantidade e na qualidade das águas. Na página 68, cita que São Roque tem um índice ruim de atendimento urbano de água. Já é ruim. Qualquer expansão pode piorar esse índice, que é o que colocou o professor. Na página 84, cita que o rio Sorocamirim teve seu estado registrado em monitoramento, que é feito pela CETESB, de péssimo para regular. Daí vocês vão falar assim, mas era péssimo, ficou regular. Para virar regular, foi só porque tinham aquelas áreas verdes. Só porque tinha aquelas áreas rurais. Qualquer mudança que não atente para questões climáticas colocadas pode fazer com que São Roque volte ao estado de péssimo. Então, aí está a importância. Eu queria falar também de outra questão, que não tanto sobre o Ribeirão Sorocamirim. Esse aspecto regional da importância de São Roque, de todos os seus cursos d'água, afetam as cidades que eu falei ao sul de São Roque. Mas se você for pensar que o rio Aracaí, que nasce no alto da serra, e que se junta com o Carambeí, aqui da nossa região, a região onde a gente está, e que formam esse rio Iguaçu, que alguns chamam de Mombaça, hoje ele já é importante para o abastecimento de Itu. Porque Itu capta água do Mombaça antes dele chegar no Tietê, lá no bairro do Mombaça. Então, essa importância regional é fundamental, porque essas águas de São Roque, elas afetam, elas ajudam, mas elas podem afetar de forma negativa o reservatório de Tupararanga e a distribuição de água de outras cidades. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pessoas. Daí vocês podem falar, mas então, como que nós vamos fazer? Nós vamos ficar cuidando e como que nós vamos fazer? Bom, vocês vão se cuidar, vão ser diretamente afetados de forma positiva, e hoje nós temos também outras formas de fazer com que a população que está na área rural, que está na área de expansão urbana, possa se valer de recursos para ajudar na produção da água, né? Hoje a gente combate muito esse termo produção da água, porque se não tiver árvore, não tem água. Se não tiver cobertura vegetal, não tem água. Que são os pagamentos pelos serviços ambientais que os produtores rurais fazem, que as pessoas que cuidam das suas áreas verdes fazem. Então, o município tem esse importante aspecto positivo de poder hoje uma lei federal regulamentada, que é o de serviços ambientais. Bom, lá no Conselho Gestor da APA, a gente viu que nós fizemos há 20 anos, foi insuficiente para dar conta de proteger as nossas águas e dar algumas respostas para os municípios e para quem está morando na área rural. O município de Valinhos acaba de fazer uma mudança e transformou em
preservação de manancial várias áreas dos seus ribeirões, dos seus córregos. E aí talvez seja uma possibilidade para a gente fazer, né? Então, lá em Valinhos, eles fizeram uma lei municipal. Então é isso, eu fecho dizendo, há 20 anos a gente sabia que estava fazendo uma parte, e nós precisamos fazer mais, muito mais. Agradecer aqui pelo espaço do Instituto Federal, se colocar sempre à disposição, e que todos participem do Conselho Gestor e do Comitê de Bacias. Muito obrigada. Obrigado, Déia. Fechando mais um bloco, né, pessoal? Então, nós fechamos um bloco aí da sociedade civil também com a participação da Raquel, né? Abrindo a fala dela sobre, dando caminhos, alternativas para a gente talvez pensar esse plano a partir da ótica lá de paisagem cultural, né? Trazida pelo Sauer, mas ampliada pelo Cosgrove, pela Rosendahl. Então, são vários autores, não só da geografia, como da sociologia, né, da história, que vem pensando essas relações e como possibilidade de um outro modelo de desenvolvimento, né? Então ela traz essa contribuição estratégica importante e, na sequência, né, o professor João fez uma fala aqui com bastante embasamento, com bastante propriedade, né, chamando a atenção para que as referências científicas, para que as referências legais, para que esses estudos, né, que estão aí presentes, né, no IPT, que estão presentes no IFAM, que estão presentes em várias instituições, né, sejam considerados, né, inclusive o macrozoneamento, né, desenvolvido pelo plano diretor, né, integrado aí, né, o PDUI, que se correlaciona a toda a região metropolitana de Sorocaba, porque como a Déia bem colocou para a gente nesse momento, não tem como pensar São Roque sem pensar o seu entorno, a região como uma totalidade, né? Então essa é a grande preocupação, principalmente quando a gente passa por um momento, por uma fase em que a previsibilidade, a nossa condição de antecipar eventos climáticos severos, extremos, ela é reduzida, ela está cada vez mais difícil, né? E aí entra também com a problemática da água, né? Do abastecimento humano. Isso envolve Mairinque, né? Envolve Itu, que fez uma adutora gigante para poder chegar até o Mombaça e hoje suplementar uma demanda de água que era urgente, né? Então um investimento milionário do município, no sentido de dar as mínimas condições à sua população aí para abastecimento, né? Mas não só, quando eu estou pensando a represa, né, de Tupararanga, a quantidade de municípios que ela serve, né? Enfim, a gente tem visto diversas problemáticas ao longo dos últimos anos relacionadas a ela aí, né? E para a gente fechar, pessoal, já agradecendo vocês, né, pela presença, a gente tem aqui o professor Nabil Bonduque, né, uma referência para a gente nessa área, nessa discussão, e abrir para a possibilidade da plenária, né? Então, professor, 20, 25 minutos para que o senhor possa, né, fazer as considerações e nós possamos ouvir, né, a plateia e o grupo, né? Lembrando de fazer a inscrição CAVI para a gente propor uma questão de organização, tá, pessoal? Para que o microfone rode, para que as pessoas tenham espaço de fala, ainda que ele seja um pouco curto, né? Tá bom? Então, agradeço, professor, e passo a palavra mais uma vez. Bom dia para todas, para todos, para todes. É um prazer aqui estar com vocês de São Roque. São Roque tem um especial interesse para mim, porque, por incrível que pareça, foi em São Roque que eu fiz meu primeiro trabalho profissional, há quase 50 anos. Né, quando eu vim aqui com o Janjão, que foi o superintendente do IFAM, em São Paulo durante muito tempo, fazer um treinamento no sítio Santo Antônio, né, para um levantamento de arquitetura e de urbanismo que nós fizemos em 200 fazendas e casas urbanas aqui da época do café. Né? Então, né, eu estava aqui ouvindo sobre o sítio Santo Antônio, falando assim, lembrando, né, dessa questão. E eu queria, então, antes de começar aqui, me apresentar. Né, sou Nabil Bonduque, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, professor titular de Planejamento, e tenho uma trajetória aí de bastante tempo na discussão da questão urbana. Participei da Constituinte de 88, na época como presidente do Sindicato dos Arquitetos, defendendo a emenda popular da reforma urbana, né, que gerou aqueles artigos que tornaram o plano diretor obrigatório para os municípios. Né, participei, né,
né, do debate do Estatuto da Cidade, né, e tive aí uma trajetória muito longa, tanto na área de habitação como de planejamento. Fui relator do Plano Diretor de São Paulo em 2002 e 2014, né, e alguns outros planos diretores em várias cidades do Brasil. Né, então, queria agradecer o convite para vir aqui, né, falar com vocês. Né, eu nem estava sabendo dessa briga toda, né, quando a televisão me ligou, a televisão, né, a regional aqui da Globo, né, tem, né, para dar um palpite. Falei assim, mas eu não estou nem acompanhando, não sei o que está acontecendo em São Roque. Aí me explicaram mais ou menos o que era, né, e eu falei, né, não, eu posso falar sobre isso, não vou falar do específico. Agora, depois da aula que o João deu aqui para nós, eu, né, consigo até falar mais do específico, né, mas consigo falar de como isso interfere numa discussão mais geral de planejamento da macrometrópole paulista. Né? Então, eu vou focar um pouco nisso, né? Quer dizer, discutir um pouquinho aquilo que a Raquel começou a falar um pouco e o João também falou um pouco, tá certo? Sobre qual é o lugar de São Roque dentro da macrometrópole, que eu acho que é uma discussão que nós temos que introduzir, porque ela, né, se refere a uma relação local com o regional. Né? A macrometrópole de São Paulo tem hoje 30 milhões de habitantes, né, que é essa mancha que nós estamos vendo aqui, né, uma mancha, aqui está a região metropolitana de São Paulo, o principal município é São Paulo, né, eu, né, estudo muito São Paulo, participei dos 2 planos diretores, e a macrometrópole, ela é essa grande área que envolve mais ou menos um raio de 100 quilômetros no entorno, né, da Praça da Sé, que vai de Sorocaba até a Baixada Santista, até São José e até Campinas. Tá certo? Que, portanto, hoje significa um fato urbano único, porque essa região, ela sofre um impacto e uma relação entre as várias cidades que estão presentes dentro dela. São Roque está dentro da região metropolitana de Sorocaba, mas ela está entre Sorocaba e a região metropolitana de São Paulo, e sofre esses impactos da região metropolitana de São Paulo, que sempre, né, se tornou, a região metropolitana de São Paulo, os municípios do entorno dela, sempre foram uma espécie de reserva, né, de uma reserva para a expansão urbana. Né? A lógica do desenvolvimento urbano de São Paulo ao longo do século XX é uma lógica que foi da expansão horizontal, né, da mancha urbana, a partir, né, de uma lógica, de um modelo, que é o modelo baseado no automóvel, que é o modelo baseado no desprezo ao rural, a produção rural próximo às cidades, numa lógica que foi desconsiderar os aspectos ambientais, né, e de uma lógica que foi da segregação socioespacial, né, e essa expansão ela se deu tanto pelos loteamentos periféricos precários, que eu estudei bastante, né, dentro da minha área de pesquisa na universidade. Né, meu primeiro trabalho foi sobre a expansão dos loteamentos periféricos da região de Osasco, que estão exatamente nesse eixo, né, e também, né, a expansão dos loteamentos fechados, né, como Alphaville, como outros loteamentos que estão sendo abertos dentro dessa macrometrópole como um todo. Bom, nós chegamos no século XXI precisando, e é absolutamente fundamental, mudar o modelo de desenvolvimento urbano da macrometrópole, que é esse modelo de loteamentos dispersos que necessariamente precisam ter automóvel, né, para se deslocar, e que desconsideram o rural, ou que raciocinam do rural como uma reserva de expansão urbana. Ou seja, a transformação do rural no urbano significa a multiplicação por várias vezes do valor da terra, porque uma terra rural tem um valor X por hectare ou por alqueire, né, e a zona urbana representa o metro quadrado que é vendido das cidades. Esse modelo também se faz, né, ele é disperso, né, e tem toda uma literatura sobre a urbanização dispersa. O professor Nestor Goulart Reis Filho coordenou um grupo de trabalho, né, que estuda essa problemática no Brasil, né, com bastante profundidade,
ela é dispersa e ela é de baixa densidade. Eu estava calculando aqui, né, a densidade de São Roque, da área urbana atual de São Roque, não da proposta, da atual, é de 24 habitantes por hectare, aproximadamente, se considerarmos a população de São Roque de 88 mil habitantes. Né? Parece que o censo deu menos que isso, mas vamos considerar 80 mil, que foi o número que você colocou aqui, certo? Em 36 hectares, nós temos 24 habitantes por hectare. É uma densidade baixíssima, tá certo? Ou seja, e aí então, né? E aí então nós temos que colocar qual é. Eu falei, temos que mudar esse modelo de desenvolvimento. E para qual modelo nós temos que mudar? Né? O que está hoje consolidado em toda a literatura e todos os estudos que relacionam a questão urbana com a questão ambiental é que nós temos que ter cidades um tanto quanto mais compactas. Eu não vou falar assim, cidades compactas, sempre porque alguém vai achar assim, não, você quer fazer prédio de 20 andares e em São Roque não é o caso, tá certo? Mas nós temos que ter cidades mais compactas por várias razões. Né? Em primeiro lugar, porque esse processo de expansão horizontal, né, ele é um processo que aumenta distâncias. E aumentando as distâncias, significa, né, a necessidade de deslocamento, de mobilidade por espaços maiores, por distâncias maiores, o que significa, né, uma maior emissão de gases de efeito estufa. E todo mundo aqui já falou, não vou repetir aqui, a questão de mudança climática é uma questão real, que está aí à frente. Então nós precisamos mudar esse modelo, que é o modelo que as pessoas têm que se deslocar por longas distâncias utilizando o automóvel. E o modelo de cidade dispersa é um modelo que exatamente exige esse tipo de deslocamento. Seja porque, né, em São Roque está sob a área de influência tanto da região metropolitana de São Paulo como da região metropolitana de Sorocaba, né, ela tende a ser um lugar, né, se não houver planejamento, se houvesse uma absoluta liberdade para o setor privado, para a atividade econômica, de uma pulverização de loteamentos, né, seja de baixa renda para uma certa população que necessariamente acaba sendo necessária para essas cidades, como para o loteamento de alta renda, né, dentro da lógica de que você está numa distância curta e, portanto, é possível, né, esse loteamento se desenvolver. Então, essa lógica da expansão dispersa, ela precisa ser interrompida por aspectos de mobilidade, né, mas também por aspectos ambientais, porque se eu tiver, e essa é a tendência, todos esses pontinhos que nós estamos vendo aqui, né, estou falando aqui nessa região, né, mas também estão aqui no sul de São Paulo, estão aqui entre São Paulo e São José, entre São Paulo e Campinas, todos esses pontinhos cinzas do mapa, né, eles tendem a se expandir. Essa é a lógica desse princípio. A tendência deles é se expandir e, né, eliminar o que ainda nós temos do que seria um cinturão verde, que o João, né, o professor João já falou aqui, já se referiu, né, que é absolutamente necessário, porque se nós tivermos um fato urbano contínuo, uma área urbana contínua, né, com um raio de 100 quilômetros, nós vamos ter uma ilha de calor cada vez mais forte e, portanto, né, com chuvas e com eventos mais extremos, mais acentuados. Todos os problemas já foram falados aqui, questão dos córregos, dos rios, da água subterrânea, etc. Portanto, manter esse cinturão é absolutamente fundamental. E, aliás, é um problema que, né, talvez seja até uma batalha perdida, certo? Porque nós estamos falando aqui, e eu quero parabenizar vocês que tiveram uma sociedade organizada, etc., que se mobilizou e que está colocando essa questão em pauta, mas isso não está acontecendo em todos os lugares. Né? Isso não está acontecendo em todos os lugares. Por isso eu digo que talvez seja uma causa perdida, porque ou, né, nossos governos, prefeituras, governo do Estado, né, assumam isso de uma maneira, né, efetiva, ou as comunidades têm que se organizar todas elas, né, e isso a gente espera até que aconteça, mas não está necessariamente acontecendo. Então eu acho que esse exemplo é importante. Eu fiquei feliz, né, de ter entrado nessa discussão, porque ela é uma discussão estratégica para a nossa região. Então a questão do cinturão verde é fundamental, né? E aí eu quero trazer uma terceira questão,
que é uma questão fundamental que toca. Eu sei que aqui tem muita gente que está muito envolvida com a questão rural, com a questão, né, que é o seguinte: nós não podemos continuar com o modelo, que é um modelo que os alimentos circulam, assim como as pessoas circulam pelo país, os alimentos também acabam circulando pelo país, né? Ao invés da gente ter uma zona de produção agrícola que seja próxima aos centros consumidores, que são as zonas urbanas, né? Portanto, na hora que está se eliminando as zonas urbanas, que a zona rural se transforma numa reserva de expansão da zona urbana, perde seu valor rural, tá certo? Na verdade, nós estamos expulsando a produção de alimentos para longe do lugar onde eles são consumidos. E, portanto, nós temos um problema seríssimo, né, que vai se agravando, que é a necessidade de circular, e os alimentos circulam pelo país de uma maneira, né? Então, isso levou, no caso do Plano Diretor de São Paulo, em 2014, né, eu como relator na Câmara de Vereadores, nós temos uma transformação muito grande, né, da proposta original, inclusive, e recriamos a zona rural. Essa região aqui, que vocês estão vendo aqui é o município de São Paulo, né, está aqui marcado em linha, com uma linha. Esta região aqui, né, é uma região ainda que corresponde a mais ou menos 27%, né, do território do município de São Paulo. O município de São Paulo tem 1.500 quilômetros quadrados, né, e 27% dele retornaram como zona rural, porque tinham deixado de ser. Ou seja, em 2014, há 10 anos atrás, nós tivemos uma reversão de um erro que tinha sido feito anteriormente, certo? E, obviamente, esses pequenos que vocês estão vendo aqui, essas manchas cinzas que estão aqui no meio, né, elas foram excluídas da zona rural, mas nós não transformamos tudo isso aqui em zona rural, apenas os lugares que estavam comprometidos. Eu vi aqui, né, o João apresentou que em várias regiões que estão se transformando de zona rural em zona urbana, tem lá uns 3%, uns 5%, o maior que tem 15%, né, que se transformaram, né, que já são loteamentos urbanos irregulares, certo? Quer dizer, que é um problema que também tem que ser discutido, porque nós não podemos também regularizar o irregular sem uma penalização, porque ele vai estimular novas ocupações irregulares. Então é perfeitamente possível delimitar claramente quais são esses tipos de ocupações irregulares, criar uma forma de penalização sem desfazer o loteamento, porque os mais radicais, né, falariam o seguinte: vamos desfazer o loteamento, certo? Né? Bom, mas obviamente isso é meio difícil de acontecer, mas criar um mecanismo de regularização com uma outorga onerosa para fazer essa regularização. Aliás, toda a transformação de zona rural para zona urbana, isso está no Estatuto da Cidade, né? Existe a outorga onerosa de mudança de uso. O que é a outorga onerosa? A outorga onerosa é uma contrapartida paga pelo empreendedor, né, pelo empreendedor de um empreendimento, quando ele está utilizando, né, o solo de maneira mais intensa ou diferente daquela que estava prevista na legislação anterior, de modo, tá certo, que isso, né, se reverta, né, para o recurso público, para poder fazer intervenções que também devem ser previstas no plano diretor. O plano diretor, ele tem uma parte importante, tem uma parte de regulação urbanística, que é uma regularização de uso, que é uma questão de regras de uso e ocupação do solo, normas urbanísticas, mas ele tem que ter uma outra parte, que são os programas que vão ter que ser feitos no programa. Né? Por exemplo, né, em São Paulo nós criamos, na zona rural, um programa que é do pagamento de serviços ambientais, ou seja, o município paga para aquela propriedade que, por exemplo, está recuperando uma nascente, ou está recuperando, ou está fazendo uma conversão da agricultura convencional para a agricultura orgânica, ou seja, o pagamento de serviços ambientais. Esse recurso pode vir, né, exatamente como uma contrapartida, né, daqueles que ocuparam irregularmente o solo e de outras possibilidades de outorga. Que, por exemplo, né, no caso de São Paulo, nós introduzimos o coeficiente básico 1,
Ou seja, tudo que se constrói mais do que uma vez, ou seja, no processo de verticalização, paga uma outorga onerosa, né, que vai para um fundo, e esse fundo vai então atender programas que são prioritários dentro do município, e dessa maneira a gente consegue, né, não só regular o uso do solo, mas executar programas que são fundamentais. Obviamente, no caso de São Paulo, como em todos os lugares, nós também temos problemas de execução e implementação, né, do que foi previsto e do que está acontecendo. Mas isso não é o caso de discutir aqui, né? A gente vem discutindo isso lá em mil outros problemas que tem no caso de São Paulo. Em suma, né, o que eu quero dizer assim é que existem mecanismos para planejar, né, o futuro. Porque o que é o plano diretor? O plano diretor é uma proposta da cidade que nós queremos, a partir de uma leitura da cidade que nós temos. Então, eu aqui, brevemente, aqui, o professor João apresentou uma breve leitura, não é completa, não foi completa, foi mais dos aspectos ambientais ligados à zona rural, mas uma leitura da cidade, que é a primeira etapa de um plano diretor. Né? E como, né, ele colocou aqui na resolução de 2003 do Ministério da Cidade, o processo de elaboração do plano diretor, processo participativo, tem que acontecer em todas as etapas. Então, nós temos que fazer uma leitura do município, né, onde a gente pensa cenários futuros, né, temos que pensar, portanto, qual vai ser o crescimento da população, que tipo de população que se tem, o que se espera do desenvolvimento econômico da cidade, do município, claro, dentro da região. É um município que, pela sua localização, ele é um município que atrai muitos interesses econômicos, né? A população precisa discutir quais são os interesses econômicos que são aqueles que interessam para o município, porque não é qualquer atividade econômica, mesmo que gere emprego, mesmo que gere PIB, etc., nem necessariamente toda ela é interessante, mas claro que isso é importante, né? Porque é importante para o município, para ter arrecadação, para ter renda, para poder atender a população, para poder, né? Mas claro que precisa ser. Então, a primeira etapa do plano diretor é a etapa, né, feita de maneira participativa, uma leitura de vários aspectos, de habitação, de meio ambiente, de mobilidade, né, da questão do desenvolvimento econômico, vários aspectos. E depois tem que se trabalhar com o que nós queremos para o futuro dessa cidade, dentro de um certo horizonte temporal, que hoje tem que estar informado pelas questões mais gerais. Não dá para nós pensarmos o plano diretor de São Roque sem pensar uma questão planetária, que é a questão de mudança climática, e sem pensar uma questão, a questão de onde ele está inserido, no seu contexto regional, que é essa mega metrópole, essa macrometrópole de 30 milhões de habitantes. Então, ele tem que, a gente, dentro disso, isso é o trabalho que vocês têm que fazer. Né? Eu já fiz muita consultoria para plano diretor, e a primeira coisa que eu falo é o seguinte, né? Na verdade, nós estamos aqui facilitando um processo que tem que ser discutido pelos atores do lugar, né? Pela população, pelas entidades, pelo poder público, pela prefeitura, pela Câmara, né? Vocês vão discutir que cidade que vocês querem, tá certo? E para depois, né, eu vou chegar lá, né, e depois, né, discutir a estratégia da cidade que nós temos para a cidade que nós queremos, né? Ou seja, né, quais são os instrumentos, que são tanto os instrumentos de regulação de uso do solo, né? A questão de rural e urbano é um dos elementos de regulação, mas o zoneamento, né, e todos os aspectos relacionados à aplicação dos instrumentos que hoje existem, os instrumentos urbanísticos criados pelo Estatuto da Cidade, né, não vou me estender sobre isso aqui, mas e quais são os programas para serem feitos? Programas em todas as áreas, né, os programas públicos, né, que, na verdade, têm que estar articulados posteriormente com um plano de cada gestão pública, porque as gestões municipais devem ser orientadas pelo plano diretor dentro do prazo que ele tiver colocado. Então, se é para fazer um parque X ou Y, tem que estar no plano diretor para depois ser executado, onde vai se produzir habitação de interesse social, onde vai se implantar, sei lá, ciclovias, nos corredores de ônibus, todos os programas que vão ser feitos. Bom, todo esse processo é fundamental que ele seja feito, como eu falei aqui, um processo participativo, né? Então, é necessário que se situa, né, esse processo. Eu não sei se o processo vai ser retomado, o que vai acontecer, isso é uma discussão que vocês vão ter que fazer aqui, mas que exista um setor, né,
uma comissão, um conselho, não sei se já existe um conselho de política urbana, né, ou um conselho, né, que situa, né, um conselho com representação de todos os segmentos da sociedade, como nós criamos em São Paulo, né, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, onde tem movimentos sociais, movimentos ambientalistas, movimentos cicloativistas, o poder público, né, a universidade, os representantes do setor acadêmico, ou seja, os vários segmentos, vários órgãos públicos que atuam nessa área, para que então esse conselho, né, ou se quiser chamar de comitê gestor, isso, né, não faz muita diferença, ele possa debater esse tema e elaborar, formular conjuntamente. Então, se não é, né, a prefeitura apresentou uma proposta, né, se o movimento tem uma proposta diferente, tem que se sentar na mesa e buscar, né, com vários atores, né, todos os atores têm que estar presentes, porque às vezes existem atores que são invisíveis. O que são os atores invisíveis? São interesses que não comparecem diretamente no processo, tá certo? E que agem através de outros intermediários. Então, essa questão é uma questão fundamental da transparência que tem que existir num processo, né, de elaboração de um plano diretor. Todos os atores apresentarem, o mercado imobiliário, são atores importantes. Não vou dizer que, não, vamos excluir o mercado imobiliário, vamos excluir o setor econômico. Não, é fundamental que ele participe e que ele traga a sua opinião, tá certo? Mas ele tem que comparecer e mostrar a cara e mostrar quais são as suas reivindicações. Então, por exemplo, quando nós fizemos uma relatoria do plano diretor de São Paulo, né, criamos um sistema que era tudo que chegava, né, para, né, no caso, a relatoria, tudo que chegava ia direto para o site, documentos, tem lá os documentos do Secov, que é o Sindicato dos Incorporadores, né, do setor industrial, né, do comércio, da FEComércio, assim como das associações de bairro, assim como dos movimentos de moradia, assim como dos movimentos dos cicloativistas, etc. Os vários atores que participavam, tudo aquilo ia para um site, para conhecimento público, e depois se pactuou uma proposta. Certo? Quer dizer, pactuou uma proposta não quer dizer que todo mundo foi 100% atendido nas suas questões, mas significa que se chegou a um certo ponto de equilíbrio, né, para que a gente possa ter uma proposta de plano diretor que considere as 5 dimensões fundamentais que existem na discussão das cidades, né, que são, né, as dimensões econômicas, que é uma dimensão importante, a imobiliária, que é uma dimensão importante, mas que considere também a dimensão ambiental, social e cultural, né? Então essas dimensões todas precisam ser consideradas. Agora, qual é a questão? A questão é que a dimensão imobiliária e econômica, ele tem um poder de exercer, de poder sobre o solo, sobre o poder econômico, né, que as outras dimensões, a social, ambiental e cultural, não têm. E é por isso que o plano diretor, ele precisa proteger essas dimensões que são muito importantes e que, né, elas não têm o mesmo peso econômico, né, que o setor econômico, o setor imobiliário tem. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Parabéns aí pela luta, pelo debate. Espero que a Prefeitura reabra esse debate e que se possa chegar à melhor solução, porque isso não interessa apenas para São Roque, interessa para todos nós que vivemos aqui nessa macrometrópole, 30 milhões de pessoas, e talvez o exemplo de vocês possa ser paradigmático para pensar todos os 120, se não me engano, são 122 municípios que fazem parte da macrometrópole paulista. Então, né, é muito município e um exemplo bem sucedido dentro, né, dessa macrometrópole, certamente vai ser inspiradora para todos nós. Obrigado.
Só agradecer, fica até difícil interromper, né, uma fala com tanta propriedade, né, um professor que trabalhou na Constituinte aí de 88, né, para que a gente tivesse aí o Estatuto da Cidade, que serviço de base para ter o Estatuto da Metrópole hoje, que é uma das referências na minha disciplina, tá lá, né, no PPC de curso de gestão ambiental, tá na geografia, né, um professor que é uma referência para a gente tê-lo aqui do nosso lado e poder trazer essa contribuição, né. Eu acho que esses 3 pontos, né, a questão local, regional, a partir dessa expansão horizontal, né, fazendo com que haja essa preocupação de São Roque se tornar, né, a mira de pulverização de loteamentos, que por vezes, quando a gente observa a proposição, nós entendemos caminhar nesse sentido, por isso, novamente, a importância de abertura e a possibilidade de a gente discutir com mais profundidade, né, essas questões, e também da gente ter alimentos na região, quer dizer, né, valorizar esse rural, seja ela por uma perspectiva ambiental, mas também cultural, como acho que a Raquel trouxe essa contribuição para a gente, essa dimensão das águas, né, que você traz, o João também, e essa retomada desse diálogo, né, pelo poder público, tanto em relação ao executivo quanto ao legislativo, né, com a promoção de oficinas, com a promoção desse núcleo gestor, com ampla participação da sociedade civil e das entidades também. Inclusive o Instituto está aqui para somar força, né, enquanto uma instituição federal facilitar, né, enquanto representante da União também contribuir nesse sentido, tá? Para não estender, a gente tem pouco tempo, pessoal, e a gente sabe que a gente vive numa cidade bastante fragmentada, né, onde o transporte é difícil, né, a gente tem que fazer várias baldeações aí muitas vezes. O relevo também não ajuda muito com ciclovia, ainda que seja possível a proposição e o incentivo. Nós vamos abrir, tem 10 minutinhos aí para a plenária, eu acho que já foi feito as inscrições, né, Vivian? E aí a gente passa o microfone para que a gente possa fazer a consideração final, né? E eu espero que daqui a gente consiga também sintetizar uma carta, né, um documento simbolizando, quem não assinou, assina a lista de presença para a gente anexar, e aí a gente protocola, né, tanto lá na Câmara, para que isso fique oficializado, e também lá no Executivo, né, para mostrar essa participação, né? E a gente está gravando, também vai ser disponibilizado. Infelizmente a gente teve problema com o equipamento e a live não foi possível ser transmitida, mas a gente vai fazer sobreposição de áudio e vídeo para depois disponibilizar isso publicamente, tá bom? Então, tá aberto aí o microfone para vocês. Obrigado. Gente, a inscrição foi feita aqui. Júlio Mariano primeiro, prepara a doutora Rosana, 2 minutinhos, tá? Para a gente poder ter a maior número de falas. Você é da outra opção, não é? Você sabe controlar isso aqui? Boa tarde a todos, sou o vereador Júlio Mariano, não vai dar para falar muita coisa porque o tempo foi escasso, mas eu quero apresentar aqui um cálculo que eu tenho apresentado a todos e fico aguardando um debate. São Roque tem 306 quilômetros quadrados. Desses 304 quilômetros quadrados, atualmente 131 quilômetros quadrados fazem parte da área rural. Com a proposta desse novo plano diretor, a gente pretende se reduzir 16%, que equivale a esse 49 quilômetros quadrados que está se falando. Mas essa área que vai reduzir, ela vai ser migrada para outras 2 áreas. Ou ela vai ser uma área de manancial, de chácaras e mananciais, ou ela vai ser uma área de interesse turístico. Quem adquire lotes na área de interesse turístico, por exemplo, somente vai poder ocupar 40% da área. E nos mananciais, 30% da área, e nos mananciais 40%. Quando a gente faz esse cálculo, a gente vê que existe uma redução para 19 quilômetros quadrados do que está sendo proposto para que seja disponibilizado para a população. Desses 19 quilômetros quadrados, 5 quilômetros quadrados pertencem ao que já existe, que são 70 condomínios irregulares que está dentro dessa área. Quando você tira 5 quilômetros do 17, você cai para 12 quilômetros quadrados. Só que esses lotes que pretendem ser constituídos nessas áreas, existem as áreas verdes, inclusive externas a esses condomínios. Então, na verdade, o que esse plano está propondo é uma redução de 9 quilômetros, uma retirada, uma permissão de ocupação organizada de apenas de 9 quilômetros quadrados. Isso dá equivalente a 3% da área toda do município. E tem que se dizer o seguinte aqui, ó, o bioma do Cinturão Verde em nada vai ser mexido. O plano diretor, eu ajudei a participar da constituição do plano diretor
ambiental e o plano, a reforma atual obedece exatamente, não tem lugar para alagamento, de desabamento, nada. O que está faltando é uma culpa muito grande, minha do Legislativo e do Executivo, de fornecer essas informações e envolver o pessoal, para que o pessoal realmente pudesse ver o que está acontecendo. Eu tive o privilégio de ter essa informação e hoje eu sinto na pele o fato dessas informações não ter sido estendidas a todas da maneira como deveria ter sido. Mas agora o momento é esse, Efraim, e eu deixo esse desafio para você. Pegar cada um de vocês, debruçar sobre o que realmente rege o plano diretor e mostrar para vocês que o bicho é papão, mas não é tão papão assim. Ninguém é a favor desse desmatamento. Mas, infelizmente, a realidade é essa, e por causa dessa interpretação minha, eu sou obrigado a fazer esse discurso para vocês. Muito obrigado a todos. Doutora Rosana, depois estou eu inscrita, prepara Alexandre Gris. Oi, bom dia a todos. Eu sou Rosana Altafim, sou advogada que fez a ação popular e ainda estamos sobre a égide da liminar. Eu gostaria de cumprimentar a todos, ao IFE, a criançada batuta que está aí, que a gente vai deixar um legado para vocês. Sabe assim, diante de tudo isso, a minha fala é de, sabe assim, muita, sabe assim, preocupação. Porque nós temos um poder executivo e um legislativo que, infelizmente, senhores, nos enganam. E essa luta, ela é diametral, porque nós não podemos desmatar. Em respeito a todos, e ao vereador que acabou de sair, é bicho-papão sim. Porque nesse estudo que nós fizemos, nós encontramos algumas coisas estranhas, que eu vou colocar a presença de vocês, para ver o que vocês acham, juventude do IFE, aos técnicos do IFE. Dentro dessa zona de interesse turístico, nós temos aqui, acho que todo mundo sabe, é o presidente da Câmara, o senhor Rafael Tanzi, que enviou um ofício ao prefeito Guto Issa, que pediu o aumento da área de interesse turístico, que nós já vimos que é problemática aqui no local, a Margarida Corte, que eu tenho uma senhora que sentou aí, tem muita nascente, que não ficasse só pequenininho, ficasse grande. Toda a extensão da Margarida Corte tem o risco de virar área urbana. O que fazemos então com as nascentes? Não sei, pergunta para a prefeitura, que até hoje a gente não recebeu impacto, porque toda decisão tem uma ação e reação. Da mesma forma, senhores, não sei qual foi o critério que a prefeitura se utilizou para fazer a linha, né? Vou ser bem jocosa aqui, que eu também sou professora universitária de Direito. Como é que se fez a linha do interesse turístico? Olha que bacana! Nós temos a área do prefeito Guto Issa, da família dele, quem é velho aqui sabe, o sítio Moranguinho, vou dar o endereço, Estrada do Carmo 75. A linha deu uma esticadinha e veio aqui. Quem quiser tem interesse nos mapas. Estranho. E o que mais me causou estranheza, apesar do esforço da Câmara, que só dava 2 minutos, enfim, tem outras denúncias, mas depois a gente fala no particular, que está público aí. Nós temos aqui a aprovação, a doutora Cláudia está presente, presidente da ocupação do solo, que nós conseguimos pleitear 2 audiências públicas. Pasmem, senhores! O relatório dessa comissão permanente de planejamento de ocupação do solo é documento. Estava aprovado, tinha um parecer favorável, dia 28 de julho de 2022. Ora, as bolas carambolas! Cadê o estudo? Cadê o estudo apresentado pela Câmara? Desculpa, vereadora, sua conta está errada, eu já falei isso em sessão. E nos causa muita preocupação, o prefeito foi obrigado a tirar o plano diretor porque não tinha mais saúde bélica para enfiar a goela abaixo nossa. Nós não queremos. E a
nossa preocupação nesse momento, de que forma e como vai ser montado o núcleo gestor participativo? Com os amigos? Com meia dúzia de cupincha? Não! Então eu vou fazer força. Saindo daqui eu vou peticionar. A liminar tem que perdurar. A floresta tem que permanecer. Porque o interesse turístico... O interesse turístico... Todo mundo aqui fala de grana. O turismo traz muita grana. E a gênese de São Roque não é igual Sorocaba, não é igual Marinque, não é igual Itapevi, não é igual Cotia. Está no beleza por natureza. Ou vocês acham que o turista vem aqui para ver lote de 360? Sim ou não? Não! Não! E a floresta vai vencer. O que defender do coletivo Ver São Roque Verde, banana para esse poder executivo e legislativo, todo mundo conflitante para ser educado. Todo mundo conflitante para ser educado. Banana para vocês. O judiciário e a floresta venceu. Agora, César Reis, prepara Alexandre Grifo. Boa tarde a todos e todas. Em nome da população de São Roque e do coletivo Ver São Roque Verde, eu gostaria de comunicar a vocês que nós tivemos mais uma adesão em nossa luta. Se trata de uma carta de 1º de setembro de 2023 ao excelentíssimo senhor prefeito Mário Guto Issa, referente ao apoio à manutenção das áreas rurais da Estância Turística de São Roque. No Instagram do Plano Diretor SR, depois nós divulgaremos na íntegra. Eu só vou citar alguns trechos, então vamos lá. Na oportunidade em que saúda Vossa Excelência, a Fundação SOS Mata Atlântica manifesta apoio às manifestações públicas de organizações da sociedade civil e especialmente de cidadãos do município de São Roque, que são vocês, contrárias à proposta da revisão do plano diretor que tramitava em regime de urgência na Câmara Municipal e que foi retirado para discussão política e pública. Dotado de plano municipal da Mata Atlântica, o município de São Roque é até o presente momento uma instância turística de grande importância para a região, em razão dos recursos naturais que reúne, dos remanescentes da Mata Atlântica, das paisagens exuberantes e de seu clima. Porém, a revisão no ordenamento territorial pretendida pela Prefeitura com o objetivo de transformar uma área de 49 quilômetros quadrados de zonas rurais em zonas urbanas representa enorme impacto na conservação da reserva da biosfera do Cinturão Verde, uma grave ameaça à Mata Atlântica e aos recursos hídricos. As áreas rurais de São Roque, com aproximadamente 13 mil hectares, compostas sobretudo por Mata Atlântica, são essenciais para a saúde e bem-estar da população, por prestarem relevantes serviços ambientais, regulação de clima e recursos hídricos, suporte geológico e da biodiversidade, provisão de água, produção de alimentos e produtos florestais, recursos genéticos, qualidade do ar, enfim, da manutenção e valorização do título de instância turística. Vou encurtar aqui. É consenso no município de São Roque que o plano diretor da cidade deve ser revisto, mas é necessário que essa revisão seja feita com participação da sociedade, com transparência
embasada em estudos técnicos e planejamento estratégico. Vou passar para o final para poder encurtar. Acreditamos que um amplo processo de discussão contribuirá para a elaboração de uma proposta que contribua com o desenvolvimento sustentável dessa importante instância turística, reforçando suas características e protegendo seus patrimônios. Respeitosamente, Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica. Muito obrigado. Obrigada. Eu estou inscrita, tá? Só para dizer que eu me inscrevi. Então, assim, eu sou Vivian, sou professora aqui, minha área ambiental, e eu coordeno o Núcleo de Estudos em Gênero, Raça e Agroecologias. E aí o meu olhar é técnico, né? Eu acho, ninguém é a favor de desmatamento, a gente quer que São Roque continue verde, mas verde para quem, né? Foi dito sobre a questão do arcabouço cultural de São Roque, em nenhum momento se falou do Quilombo do Caro. Ninguém falou do Quilombo do Caro. E quando se fala de ruralidade e ancestralidade, o território mais antigo que detém a questão de conhecimento de produção de alimento é o Quilombo do Caro. Me desculpe, não são os vinhedos, porque comer uva todo dia não deve ser muito bom, né? Lá, você vai no Quilombo do Caro, você sai com mandioca, você sai com chuchu, você sai com banana. Cadê os quilombolas? Cadê os quilombolas no movimento de vocês, João? Cadê o povo preto? Porque assim, eu estou entendendo que a prefeitura também não está trabalhando questão racial, porque no termo lá não fala de racismo ambiental, não fala de justiça ambiental, não fala disso. Mas o movimento de vocês também, cadê a galera preta? Cadê o povo aqui, do povo do Goianã? Porque os nossos estudantes, eles vieram para cá 15 anos atrás, pagando R$300, R$200 a moradia. Hoje é 800. R$1.000. Os nossos estudantes não conseguem morar no bairro em torno do Instituto, que é bairro pobre. E sabe para onde eles estão sendo jogados? Para Ibiúna, para Mairink. Como é que vai ser? A gente preserva o ambiental e joga o povo fora? Então, assim, temos um BO. Temos um problema. A questão do plano diretor vai ter que ser discutida com muita calma. Com muita calma. Temos um problema. E nós, Instituto Federal, estamos aqui para apoiar todo mundo. Queremos fazer parte desse processo. Agora prepara Alexandre. Cadê ele? Pessoal, é o último inscrito, né, Vivi? Oi. Pessoal, nós não temos tempo, né? Nós já estamos no limite do horário, tá? Então, mais duas então para fechar, porque a gente ainda tem aula, né? Daqui a 15 minutinhos, né? E já extrapolamos um pouco o limite aí, né? Tá bom? Oi. Boa tarde. Vamos lá, gente. O que eu vi aqui? Um pedido acachapante à prefeitura, Fraim, representante, gostaria de um compromisso teu agora, da instauração imediata do núcleo gestor participativo com toda essa galera que pediu e quer participar. A população não abre mão disso. Núcleo gestor participativo desde o início. A gente quer voltar para a prancheta e quer desenhar principalmente a cartografia, Efraim. A cartografia, tá anotando? Desde o início. Desde o início, ok? A gente quer desenhar de novo essa cartografia e botar uma metodologia nesses mapas que respeitem o hídrico, a floresta, o relevo e principalmente os impactos socioeconômicos ambientais, que em paralelo tem que ter estudo para a gente não fazer o que está acontecendo com outras cidades. E a gente não quer mortes, enchentes, desabamentos aqui. A floresta hoje tem que estar em pé. E a gente tem que aprender a ganhar dinheiro com a floresta em pé. Se a gente vai ser o ar refrigerado de São Paulo, que o governo de estado e federal nos paguem por isso. Vamos saber como fazer dinheiro por refrigerar o estado de São Paulo. E assim todas as cidades que têm esse patrimônio
Nós temos 51% das florestas em pé. Ninguém tem mais isso. Não tem sentido hoje derrubar a floresta enquanto Estados Unidos, Canadá, Ilha no Havaí pegando fogo, furacão destruiu a costa da Líbia todo ano. São Paulo, Rio, Minas Gerais tem problemas com enchentes. A gente não precisa ficar falando isso toda hora mais. Gestores públicos e políticos, se liguem. Chega. Quilombo, eu moro no Patrimônio do Carmo, do lado do Quilombo Resistência, grandes amigos naquela terra. E falo para a senhora, eles não estão aqui, prefeitura, porque eles ainda têm medo. O preto no Brasil ainda tem medo. E por que em São Roque o preto tem medo? Eles foram convidados várias vezes, mas eles têm medo. A gente tem que responder, todos nós temos que responder por que que o preto ainda tem medo. Ele é ameaçado. Queridos jovens, não por acaso estamos aqui na Casa do Conhecimento, Instituto Federal, graças a Deus, bancada, professores, muito obrigado. O movimento nasceu popular, vai continuar popular, não tem partido aqui. É a sociedade cidadã unida que vai continuar exigindo um plano diretor de excelência. A gente não vai abrir mão. São Roque vai ser referência para o Brasil. E por isso, professor, a gente vai garantir esse cinturão, porque a gente vai falar com as outras cidades e a gente já está falando. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui, a pergunta, né, porque estou tremendo. Vocês são incríveis, todos que falaram, mas eu sou bairrista. Eu quero que o João responda. Geógrafo João. Questão social. Considerando nossos relevos, o nosso inventário florestal, principalmente sobre as nossas áreas rurais, pergunto, qual a necessidade da expansão urbana sobre as áreas rurais com a justificativa de levar espaços de moradias populares? A palavra é tua. Então, acho que tem mais um inscrito, né? Então, a gente, não sei, Bob, a gente encerra, a gente passa para o João e encerra depois. Vamos passar para o pessoal, tudo bem? Vamos passar para o João encerrar, porque nós estamos no limite do horário, tá? E a gente encerra. E aí a gente faz o encerramento. João. Obrigada. Rapidinho. Deixa eu responder primeiro o vereador que fez uma pergunta aqui. Eu não consigo compreender muito bem, tá, Júlio? Mas, porque você trabalha só com números, né? E o lugar, o território, são várias dimensões, né? Como foi colocado por essa mesa, tem a dimensão cultural, tem a dimensão econômica, tem a dimensão ambiental, tem a dimensão social. E aqui tem uma resposta para você. Você está dizendo que o projeto prevê resguardar 40%, 30%, né? Então, nós estamos aqui numa área de interesse turístico, hoje no município, que tem esse resguardo de permeabilidade. Tem algum respeito aqui nesse terreno? Acabou. Vão ser 27 casas de 150 metros quadrados. Tem fiscalização em São Roque? Então, é isso. Tá certo? Estou respondendo assim. As outras perguntas foram feitas em relação ao Alexandre. Eu devolvo essa pergunta para a prefeitura. Quais foram os mapeamentos, Efraim? E eu concordo, viu? Eu vou chegar lá também. Não dá para a classe trabalhadora ter que morar em Miúna, em Mairink, não é? E São Roque, o centro de São Roque, tem muitos espaços vazios. Tem terrenos vazios, tem casas vazias, não é? E o Estatuto da Cidade, ele é claro com a função social da propriedade. Então, qual que é o mapeamento que a prefeitura fez sobre esses espaços vazios que já são urbanos para moradia popular? Porque até hoje
não consta na lei orçamentária do município 1 centavo para a construção de moradia popular. E agora se vem com esse discurso de que o plano é para isso, mas não está no orçamento. E não tem mapeamento sobre as áreas centrais, porque a classe trabalhadora tem que morar longe, ela tem que morar no centro. E Vivian, esse coletivo, ele é completamente anárquico. Ele nasceu Ele nasceu das audiências públicas, do dia 1º de fevereiro, dia 28 de fevereiro. Foi criado um grupo de WhatsApp. Hoje esse grupo tem 150 pessoas, 160, obrigado, Neuci. O plano diretor SR do Instagram tem quantas pessoas seguindo? Não, impacta 40 mil, tem 1.200. Então, é um processo aberto, né? E onde é que está o Quilombo do Carmo? O Quilombo do Carmo está aqui, ó. Quem fez essa pintura foi a Dona Beni. Essa pintura foi a Dona Beni da Estação Mailasque, que é uma figura da Estação Mailasque, só para contextualizar. A Mailasque, o Carmo, não tem escola estadual, não tem ensino médio. Os estudantes das escolas do ensino médio vão estudar em Mailasque. E a Dona Beni, preta, pertencente ao nosso grupo, está aqui representado por essa figura. Ela não pôde vir por falta de transporte público. Muito obrigado. Pessoal, devido ao limite do horário, né? Mais uma vez queria agradecer muito aqui, né, ao Poder Público, à Prefeitura, os departamentos aqui presentes, né, o Legislativo, né, também aqui, não só na mesa, né, mas também aí no auditório e colocando aqui as questões, sociedade civil organizada, os estudantes, né, os coordenadores de curso, agradecer a direção, agradecer a todos, pessoal, a televisão também que está aqui conosco, que a gente tenha um bom dia, né, e continue essa discussão, que a gente continue fomentando e dando aí qualidade para esse processo, para a gente ter realmente cidades cada dia mais sustentáveis, né, uma sociedade cada vez mais democrática. E é isso, a gente encerra aqui o segundo fórum. Um bom dia, boa tarde a todos aí, todas e todos. Galera, só para pontuar que quem ainda não inscreveu aqui na lista de presença, eu vou levar ela ali em cima para a gente continuar com as assinaturas, tá? Obrigada pela presença e pela participação. Oi, deixa eu dar um beijo ao meu professor lá na vila.